Olá, tudo bem com você? Eu gostaria da sua atenção por alguns instantes para que nós pudéssemos meditar um pouco na palavra de Deus em um texto que se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, que vem dizendo assim, a partir do verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Amém? Queridos, o texto vem falando das qualidades de um homem chamado Naamã, um comandante do exército do rei da Síria. E diz que Deus usava ele. Não diz que ele era um crente, não diz que ele era um homem temente a Deus, mas diz que Deus havia usado ele como instrumento para, através dele, dar vitória à Síria. Porém, ele também era leproso. E o texto vem dizendo na sequência que em uma dessas batalhas, Naamã leva à Síria alguns cativos. E entre esses cativos trouxe uma menina de Israel até a sua casa, para servir na sua casa. E esta menina, certamente vendo e percebendo da sua enfermidade, comenta com a sua dona, a sua patroa, com a esposa de Naamã, e diz que se porventura o seu senhor tivesse em Israel, ele poderia visitar o homem de Deus, o profeta de Deus que havia naquela terra, e com certeza aquele profeta oraria por ele e ele seria curado da sua enfermidade. E aí o texto continua dizendo que a esposa conversa com Naamã e Naamã agora vai pedir cartas ao rei da Síria para poder ir a Israel. Só que quando a menina falou, a menina não disse que quem poderia resolver o problema de Naamã seria o rei. Ela disse que seria o homem de Deus lá em Israel, o profeta usado por Deus. Ela estava, na verdade, se referindo a Eliseu, homem de Deus, profeta do Senhor, usado poderosamente pelo Deus eterno naquele lugar. E ela disse que se o seu senhor, Naamã, estivesse ali, ele também poderia receber a oração e ser curado. E, de forma errônea, Naamã pede cartas do rei da Síria ao rei de Israel e vai procurá-lo. E quando finalmente ele consegue chegar até a casa de Eliseu, Eliseu não vai ao seu encontro, mas Eliseu manda o seu moço ir ao encontro de Naamã e diz para ele: olha, o profeta mandou que você fosse até o rio Jordão e mergulhasse ali 7 vezes e você seria curado. Naamã então fica indignado, porque a princípio ele foi ao rei. O rei não pôde resolver o seu problema. Quando finalmente ele chega ao profeta, ao homem de Deus, o homem de Deus nem se deu ao luxo de vir ao encontro dele. Fez então com que o seu jovem fosse até Naamã e desse um recado, como se Naamã fosse uma pessoa comum. Na verdade, Naamã se achava alguém especial, porque na sua terra ele era tratado como alguém muito especial. Mas para Deus não importa quem é você, para Deus não importa quem sou eu, para Deus não importa o tamanho da minha ou da sua conta bancária, não importa a posição que nós ocupamos no nosso grupo social, para Deus não importa qual a posição que eu ocupo na minha igreja, para Deus ele não se preocupa como a sociedade me vê. Ele mesmo, o Senhor mesmo, disse uma certa vez ao profeta Samuel, quando foi separar um dos filhos de Jessé, do qual o Senhor havia separado um deles para ser o novo rei de Israel. E quando Samuel olha para Eliabe, ele fica com seus olhos cheios ao ver aquele moço bem afeiçoado, de boa estatura, com um bom porte, e no seu coração ele diz: certamente está diante do Senhor o seu escolhido. Ele julgou tão somente pela sua aparência, mas o Senhor disse ao coração de Samuel: Samuel,
não julgue pela sua aparência, não atente para a sua aparência, porque eu não vejo como o homem vê. Você, homem, vê apenas o que ele mostra, mas eu conheço o coração. Então, queridos, para Deus não importa a nossa posição social. Para Deus importa sim o nosso coração. Se nós cremos ou não no nome do Senhor. Isso sim faz toda a diferença na minha e na sua vida. E voltando à história de Naamã, Naamã se sente diminuído, porque na verdade, como já falei, o rei não pôde resolver seu problema. E ele então vai até o profeta. O profeta nem sequer se digna a poder vir falar com ele. Mandou um jovem vir dar um recado e ainda manda que ele se banhe em um rio que não era dos melhores. É tanto que ele mesmo disse, se fosse para tomar banho num rio, eu tomaria banho nos rios que existem na Síria. Será que na Síria não existem rios? Certamente existem rios mais bonitos do que este que ele mandou banhar. Mas para Deus importa sim um coração obediente. E é onde eu quero chegar com você nesse instante. Como é bom nós termos alguém que esteja ao nosso lado, nos dando uma palavra certa, um conselho certo, direcionado por Deus. É isso que eu quero ser neste dia para a sua vida. Boca de Deus, para que a palavra do Senhor chegue ao seu coração, para que a voz do Senhor chegue até o seu coração e você possa então entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Aquele homem que fazia parte do exército de Naamã simplesmente chega para ele e disse: meu pai, se o homem de Deus tivesse mandado o Senhor fazer uma coisa difícil, o Senhor não faria? E ele disse: faria. Então, ele mandou tão somente o Senhor banhar-se no rio. E com isso, Naamã dá ouvidos ao seu companheiro, de exército, ao seu soldado, e realmente atenta para a palavra, para o recado do profeta, do homem de Deus, e vai e dá os 7 mergulhos. E, claro, o milagre acontece na sua vida. Não no primeiro, não no segundo, nem no terceiro, no quarto, no quinto, nem no 6º mergulho. Mas ao mergulhar pela 7ª vez, quando ele sai das águas, a sua pele está como a pele de um bebê. Nova, sem mancha, sem ferida, sem mancha alguma, sem resíduo algum da lepra. Isso tão somente porque ele obedeceu a voz de Deus falada através do profeta. E eu quero ser, como já disse a você, eu quero ser boca de Deus para a sua vida neste dia. Tão somente creia no Senhor. Creia nele de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e obedeça a sua palavra. Porque a palavra de Deus é o mapa que nos direciona para a vida eterna. A palavra de Deus é a bússola que nos conduz pelo caminho que nos leva à vida eterna. E eu quero tão somente concluir esta minha breve palavra dizendo a você: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele fará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.